Olá, boa noite. Está no ar mais um Direito.com e nós estamos aqui todas as segundas-feiras juntos com vocês a partir das 20 horas, tratando dos assuntos que são importantes para todos nós. Hoje estamos aqui com o vereador Peri Cartola, ele que faz oposição na Prefeitura de São Bernardo do Campo, conhecido como vereador das causas mais sensíveis, e vai tratar hoje com a gente, bater um papo legal, sobre as manifestações dos últimos dias 13 e 15 de março, recentes, que teve agora alguns dias atrás. Antes, eu quero dizer a todos que você pode acompanhar o nosso programa também pelo nosso canal no YouTube, que é o YouTube, você entra lá, programa Direito Com. E também no Facebook, facebook.com, direito.com. Deixar aqui também um abraço aos nossos patrocinadores, Abramante, processo previdenciário que há mais de 30 anos, sempre aprimorando sua eficácia e sua solidez junto aos seus clientes. Salon & Spa também, que traz uma visão inovadora em oferecer atendimento de excelência, aliado à tecnologia de ponta para todos os clientes. A Fera Brasil, especializada em oferecer soluções e impressões em tecnologia para a sua empresa com agilidade, comprometimento para todo o Brasil, e também a Cesta de Temperos. Temperos e especiarias, chás de flores e folhas, frutas glaciadas, geleias. Lá você também encontrará as 5 pimentas mais ardidas do mundo, sal defumado, entre muitas outras maravilhas da culinária. Acesse o facebook.com/Cesta de Temperos e vá pessoalmente à Cesta de Temperos, que fica na rua Xavier de Toledo, 242, no centro de Santo André. E é isso aí. Quero agradecer a sua audiência e também a sua presença. Vereador Peri Cartola, boa noite. Boa noite, Luiz. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos os telenautas. Estou à disposição de todos. Legal. Gente, a gente acompanhou em 2013 muitas manifestações populares demonstrando a indignação e a insatisfação com os políticos e a corrupção. Tem também algumas pautas bem definidas, como os 20 centavos, entre outros. Mas, de maneira geral, ficou aquela coisa da insatisfação. Tivemos um processo eleitoral, em especial aquele que decidiu a presidência da República, que foi muito parelho. E agora, recentemente, tivemos aqui algumas manifestações no Brasil todo, no dia 13 de março e no dia 15 de março. E é disso que a gente vai comentar um pouco hoje. Você participou? Você estava lá? Você soube da repercussão? Como que está acontecendo? É disso que a gente vai bater um papo hoje. Peri, você participou das manifestações, como foi? Eu participei da do dia 15. Foi muito emocionante. Acabamos indo com um grupo de pessoas de São Bernardo do Campo para a Avenida Paulista, trajeto tranquilo, fomos de metrô, participamos de todo o ato e finalizamos o ato no mesmo dia 15, lá na Avenida Kennedy, em São Bernardo do Campo, onde teve uma manifestação também de menor proporção, mas também que eu não poderia deixar de participar, que tinha tudo a ver, tanto as duas, ambas, com tudo aquilo que hoje o nosso país sofre, tanto no âmbito federal, como a nossa cidade de São Bernardo do Campo sofre no âmbito municipal, com esse péssimo modelo de gestão do PT, tanto no município quanto a nível federal. É isso mesmo. Eu tenho notado que a grande maioria das pessoas, eu inclusive estou entre elas, a gente tem criticado a maneira PT de governar. Mas não foi assim que pensou o pessoal que foi no dia 13. A gente notou que no dia 13, inclusive, o pessoal vestia a cor vermelha. Vimos sindicatos mobilizando as pessoas, uma pauta de reivindicações muito bem definidas, enfim, querendo proteger a Petrobras, em defesa dos direitos trabalhistas. Bom, o pessoal que foi lá participou. Eu tenho as minhas dúvidas. Eu soube de coisas muito estranhas, aliás, testemunhei pessoas que receberam dinheiro até para participar disso. Você soube de alguma coisa nesse sentido, Peri? Sim, esse é o modo que eles realmente utilizam para levar, mobilizar as pessoas no dia 13. Eles utilizaram desse subterfúgio de ajudar aí com o auxílio de 35 a 50 reais para as pessoas, e foi desse modo, desse jeito, que o governo do PT tentou minimizar a manifestação do dia 15, tentando mostrar como um antídoto e não botando fé no que iria acontecer no domingo. Só que domingo foi uma lavada de alegria, uma lavada de emoção, foi emocionante, chorei do início ao fim da manifestação na Avenida Paulista, crianças, pessoas de bem, mostrando que jamais nossa bandeira será vermelha, e sim verde e amarelo, lutando por
menos injustiça social, menos corrupção e tentando desejar a todos nós, com um governo melhor, um futuro melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. Essas eram as demandas. Deixar de vislumbrar um partido político, uma cor partidária e pensar no Brasil. Legal, eu tenho observado isso também. Outra coisa, né, já que a gente está aqui, nós temos que falar a verdade, viu, Peri? Aqui não tem muito o que esconder, não temos muita papa na língua, não. Eu testemunhei também, as lentes de diversas emissoras no Brasil todo testemunharam uma viatura da Prefeitura de Guarulhos, do setor de saúde, transportando pessoas vestidas de uniforme da CUT lá para a Avenida Paulista no dia 13. Não tenho dúvida que isso acontece, né? A utilização da máquina, Luiz, você sabe também junto conosco como funciona, não só no processo eleitoral, mas todo esse modus operandi que eles usam para realmente levar as pessoas ou para realmente se mobilizar. Não só isso, a utilização do carro é uma coisa muito grave, mas também os cargos em comissão na administração, onde o PT está à frente, também. Todos os cargos comissionados, pessoal do gabinete, pessoal que realmente depende desse emprego, foi obrigado a ir, vestir a cor vermelha, querendo ou não, a participar da manifestação do dia 13, totalmente antidemocrático. Você soube de alguma coisa aqui na cidade que você... Sim, os próprios gabinetes, eu na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, cidade onde o PT nasceu, onde o PT cresceu e onde o PT iniciou toda essa tomada de poder que foi em São Bernardo, os gabinetes, todos deles, vazios. Realmente todo mundo vestido vermelho e naquele dia, logo de manhã, não teve expediente. Os vereadores do PT, os vereadores aliados à bancada do PT, mesmo não sendo, foram obrigados a levar... É verdade, é importante a gente enfatizar isso, porque a gente fala PT, mas o PT sozinho não estaria governando, não estaria fazendo tudo o que faz. Tem os aliados do PT também, é importante a gente enfatizar, né? Tem os aliados do PT, que são piores que o pessoal Como assim? Porque os aliados do PT não estão com o PT porque têm olhos azuis. Os petistas defendem a sua ideologia, são bons nisso. Só que, infelizmente, eles utilizam tudo isso para o mal. Mas os aliados querem um retorno, e esse retorno vai saber como é. Então, eles defendem a bandeira do PT e o modo do PT operar por ter alguma coisa em troca. Assim como disse o ex-ministro da Educação no plenário da Câmara dos Deputados, onde chacoalhou todo mundo e disse: a oposição está certa de fazer oposição. Tudo bem, vai viver a pão e água, é isso que a gente faz. Não tem ajuda de ninguém. Agora, a situação, já que ela tem que ficar com o ônus e com o bônus. Não pode negar as nossas críticas. Eles também são corresponsáveis a tudo isso que está acontecendo no país. Eu lembro que você foi nas manifestações de 2013 e foi também agora na manifestação de 2015, agora no dia 15 de março. O Datafolha noticiou 200 e poucas mil pessoas, a Polícia Militar 1 milhão de pessoas. O que você sentiu? Quantas pessoas você sentiu que estava lá? Qual foi o clima? Qual é a sua verdade? A do Datafolha, da Polícia Militar, meio termo? O que você sentiu? O que você acha disso? Luiz, no modo geral, eu acho que a de 2013 ela foi maior. A população se manifestou, se mobilizou ao longo de toda a extensão do território nacional. Grandes caminhadas com início e fim. E cada momento que as pessoas continuavam nessa caminhada iam absorvendo mais pessoas. A da Paulista foi um movimento restrito na Paulista e nas suas adjacências. 2.000 pessoas não é possível. 200 mil? Isso, 200 mil. Não é possível, tinha muito mais, não dava para andar, faltava, muitas pessoas passaram mal, faltava o ar de tão aperto que estava, teve um determinado momento, eufórico, né? 4h30, não dava para entrar, as estações todas fechadas, já não podia mais ter acesso, uma atitude pensada dos organizadores, fechando as estações, fazendo as pessoas descerem lá na frente, para caminharem, antes da Trianon, para ir se ocupando os espaços. Tinha mais de 1 milhão de pessoas. Mais de 1 milhão? Mais de 1 milhão? Depois a Polícia Militar até corrigiu, com certeza. Mais de 1 milhão de pessoas tinha na Paulista. Agora, a de 2003 tinha uma mobilização maior, porque o território nacional inteiro se mobilizou. Não foi igual dessa vez, mas eu acho que dia 12 também vai aumentar até a gente retomar. É que também tem uma diferença, foi num domingo.
Um dia tranquilo, não foi aquela coisa. As outras manifestações, tinha black bloc envolvido, o pessoal tinha tudo. Gente quebrando as coisas, gente fazendo greve, teve de tudo. Essa não, essa foi mais pacífica. Talvez isso também não tenha dado essa impressão de que ela foi menor, porque eu não acho que ela foi menor. Eu acho que ela foi super eficiente, enorme. Nunca vi, para mim, no meu ponto de vista até agora, foi a maior manifestação popular política da história do país. Na Paulista eu acredito que sim. Na nossa cidade, São Bernardo, não. A nossa cidade foi menor. Eu me lembro que eu participei da manifestação na Praça da Matriz e não vim andando até o fim. Andei um trajeto e acabei indo para casa depois de um tempo. E eu em casa, depois de 1h30, eu ouvi aquele clamor, aquele passo, tipo de um gigante mesmo, né? Com aquelas palavras de ordem, mandando o povo descer, e o povo foi até lá perto da minha casa. Andaram muito, tinha mais gente. Tinha mais emoção também, a coisa estava mais... emocionante. A Paulista, eu nunca vou participar, acho que de um ato tão emocionante como eu participei agora, há 2 semanas atrás. Há 1 semana atrás, né? Fez 1 semana agora. Acho que nunca mais eu vou participar de um ato como esse, foi muito legal. Mas, especificamente na cidade de São Bernardo, aquela dos 20 centavos foi maior. Você acha isso? Eu não sei dimensionar exatamente qual era a pauta de reivindicações do dia 15. Eu acho até que não tinha uma pauta bem definida. Eu acho que foram os diversos setores da sociedade, ricos, pobres, brancos, negros, gente que quer dizer não ao PT, gente que quer pedir intervenção militar, teve todos os setores da sociedade lá. A manifestação do último dia 15, ela teve 2 objetivos. O objetivo de repudiar esse péssimo modelo de gestão. Muita gente, 99% das pessoas gritavam fora PT. 99, né? E fora Dilma. Alguns oportunistas pediam militarismo, outros pediam outras questões fora totalmente do contexto. Estendiam faixas, falando de outros temas não irrelevantes, mas de menor importância. Mas o clamor da população era o repúdio de tudo isso que está acontecendo, dessa corrupção que ela realmente desbravou com esse péssimo modelo de gestão do PT, com o pessoal do PT, e o fora Dilma por ser uma mulher arrogante, metida, prepotente, por ter as suas ideias, não ouvir ninguém e achar que por ser presidente pode governar sozinho, coisa que até os partidos aliados estão mostrando para ela que não é possível. Se ela não sentar para dialogar com todos, e aí eu não digo toma lá da cá, eu digo dialogar de ouvir, de ser humilde, ter humildade de ouvir, ela não governa. Então ela precisa descer do sapato vermelho e pôr o pé no chão e ouvir as bases e mais, ouvir a população. Porque, Luiz, você sabe, como constitucionalista que você a manifestação, ela chega no ouvido do político e o político não assimila bem, ele não gosta da população movimentada. Mas fatos reais que concretizem, por exemplo, um fora PT, um fora Dilma, uma renúncia, um impeachment, está muito longe da população conseguir. Quem realmente vai fazer esse papel de desgastar o governo junto com a sociedade civil organizada, que é importante, são os deputados. Por isso que nós temos que cobrar aqueles que nós votamos. Tem que ver a posição, ver se ele é governo ou situação, ver se ele vai aceitar o impeachment ou não. Não importa se é a situação, ele é seu candidato. Exatamente. Ele tem que fazer a sua vontade, não a vontade dele. Se ele vai aceitar o impeachment que vai ser colocado na casa, o que ele vai defender. E aí você anota o nome dele, se ele fizer um bom papel, você continue votando, senão não vote mais. Mas assim, a vontade do povo só será entendida e ouvida e executada por aqueles deputados que estão na Câmara Federal. Fora isso, nós podemos se mobilizar com 1 trilhão de pessoas. O impeachment da forma legal não irá acontecer sem a vontade do parlamento. Interessante. Aliás, é importantíssimo você fazer essa colocação, até porque as pessoas muitas vezes vão para as ruas, falam e esperam que as coisas simplesmente aconteçam, mas não.
é uma tarefa árdua que a gente ainda tem muitos passos a serem dados. Mas quando eu quis dizer sem uma pauta definida, eu estava me referindo a essas pequenas pautas, essas outras pautas, porque era, via de regra, demonstrar insatisfação com o modelo de gestão e com a corrupção. Mas eu também quis dizer que são os diversos setores da sociedade. Não tem essa de distinguir. A gente vê o governo querendo distinguir, né? Aquela coisa separatista. Ricos, pobres, negros, brancos, direita, esquerda, o bem e o mal. Aquela coisa, o PT parece que... Essa polarização sempre. Essa polarização insiste nisso. E eu não vi essa polarização lá na Paulista. Não, é lógico que em determinadas regiões vão se concentrar um nicho de pessoas relativas àquela adjacência ou àquele bairro ou àquele local. Isso é óbvio. Se você fizer um movimento no Heliópolis, a classe social ela é diferenciada do que você fizer um movimento no Itaim. É diferente. Isso a gente há de convir que são formas diferentes. Porém, num grande marco do Brasil, que é a Avenida Paulista, assim como na nossa cidade, Marechal Deodoro, Jurubatuba, passa e transita pessoas de todos os nichos da sociedade, de toda a classe social, como é na Paulista. Lá, Luiz, a gente viu crianças de todas as idades, senhores, senhoras, as famílias, pais, mães, branco, jovens preto, também, de toda religião, tudo, de gêneros, sexos diversos. Ali tinha bastante gente e muito diversificado. Foi muito legal ver aquilo, porque nós, Luiz, às vezes, nos sentimos sozinhos. Nós que somos críticos a esse péssimo modelo de gestão do PT, e você que é de Santo André tá vendo o que a gente está passando, e nós que somos de São Bernardo, a gente sempre sente na pele. Às vezes a gente briga e não vê um resultado real, porque eles são bons na mentira, eles continuam na mentira, eles são bons nisso. E nós, quando vimos a sociedade civil se organizar, a gente fica forte, Luiz. A gente percebe que a gente não está sozinho. E muitas vezes eu vou dormir pensando, poxa, será que eu vou inventar a roda dos 28 vereadores da minha cidade? 20, 22, 24 estão com o PT. Por que eu estou contra? A gente se pergunta às vezes. E quando vem esse gesto, a gente se sente forte e tem mais disposição de continuar na nossa caminhada. Isso é muito bom para nós, Luiz. Estamos começando na vida pública. Eu que estou no meu primeiro mandato, apenas 2 anos como vereador, fico muito satisfeito. E me dá gás de continuar. Porque a política ela não é fácil, principalmente quando você faz com bom coração e faz bem feito. Quanto a gente é criticado, né, Peri? Política, eu não quero saber disso, não vem me falar com esse assunto chato, eu já pago os meus impostos, eu quero ver resultado. Então, muitas vezes a gente se sente só. E na política... E agora, com as manifestações, o pessoal discutindo política, pessoas que não queriam saber desse assunto, agora estão discutindo, entrando no site, compartilhando, comentando. Tá um espírito diferente, motiva, né? Demais. Antigamente eu poderia dizer, enfatizar aqui para vocês, que todo brasileiro era um pouquinho técnico de futebol. Todo brasileiro sabia a melhor escalação e como ganhar a Copa do Mundo. Hoje, eu posso dizer para você que todo brasileiro sabe discutir política. Todo brasileiro sabe defender uma Petrobras, sabe o que ela representava, sabe o que ela representa, sabe se quer privatizar ou não. Ele pode não saber dos mínimos detalhes o que é e como se faz uma privatização, mas ele sabe já dar a sua opinião. Isso já é um início. E antigamente nós passamos por um momento, há pouco tempo atrás, Luiz, de você chegar para conversar de política com alguém e a pessoa falar, não, nem vem, hein? Não vem que eu não quero falar disso. Hoje eu não. Separava a rodinha. Eu chegava na rodinha, a rodinha ia embora. Olha, eu confesso, Luiz, nós somos amigos há muito tempo. E hoje eu vou em aniversário, festa de amigo e tal, o pessoal senta para discutir política, eu falo que não quero mais conversar, porque eu falo disso todo dia e já não aguento mais. No nosso momento de lazer, de distração, mesmo assim vem pessoas que falam, nossa, e aí, você viu que coisa, o negócio da merenda, parabéns, pô, você tá brigando lá porque o Marinho não dá merenda escolar para as crianças. Então, é legal, tá gostoso fazer política. Infelizmente, Luiz, a política é um meio muito sujo, muito ruim, mas isso tende a mudar, porque nós que votamos, temos que trocar os bons pelos ruins, os ruins pelos bons.
E aí, começar a mudar. Começar a colocar a pessoa de bem. Pessoa com formação, que entende, que tem boa índole, que tem família, que estudou. E aí você começa a mudar toda essa coisa ruim que hoje a política é instalada. Mas isso é em qualquer ramo da sociedade, né? Tem médicos bons, médicos ruins, policiais bons, ruins, educadores bons, ruins, na política também. Tem gente boa, por incrível que pareça, mas tem muito mais gente ruim. Peri, voltando um pouquinho agora no assunto, vamos tentar esmiuçar, desde o começo, o que motivou a população a ir para as ruas se manifestar? Eu acho que foram todos os escândalos de corrupção. Hoje o governo, para as pessoas que são empresárias, para as pessoas que também estão tentando ganhar seu pão, não utilizam mais do subterfúgio da comissão, da indicação. Hoje, eles são sócios dos empresários. Eles pedem percentuais, 20, 30, 40, 50% para você prestar um serviço. Hoje, a corrupção no Brasil, só na Petrobras, já passou de não sei quantos bilhões de reais. Maior escândalo de corrupção da história do planeta. Que vergonha. O mundo inteiro não acredita. Então, o que deixaram de ser ladrões de galinha, hoje são uns grandes ladrões de bancos. Hoje, realmente, eles saqueiam não só o pequeno empresário, mas todos aqueles que estão tentando ganhar seu ganha-pão honestamente. Haja visto o que aconteceu essa semana daquele prefeito do PT, que foi pego acharcando aí um empresário e foi preso em flagrante com... você viu isso? Não vi, recebendo rapaz, suborno de 100 mil reais. Então, se você for acharcado, se você for passar por uma situação dessa, denuncie. Vá no Ministério Público, não tenha medo. Hoje a justiça te protege e para melhorar o país, para ter um futuro melhor para os nossos filhos e para os nossos netos, nós temos que deixar de ser omissos. Tem que deixar de se importar com nós mesmos para se importar com o vizinho, com o pessoal da sua rua. Porque hoje a população está muito individualista. A gente pensa que quando ocorre um crime no vizinho, a gente pergunta se está bem, mas depois questiona, nossa, ainda bem que não foi comigo. E nós temos que parar de pensar nisso, porque só pensando diferente no coletivo vai mudar a história do Brasil. Tudo bem, você falou da corrupção. E as medidas governamentais também? O aumento da gasolina, o aumento dos impostos, a baixa qualidade nos serviços públicos, isso também não influenciou? Sim, o brasileiro todo sentiu no bolso. Eu escutei dias atrás um pronunciamento do Magno Malta, referente à derrota do Aécio nas eleições. E o Magno Malta, ele profetizou. Luiz, é emocionante. Ele fez o depoimento no dia 9 de novembro do ano passado, de 2014. Ele diz o seguinte: Aécio, graças a Deus você não ganhou a eleição. Deus te deu um livramento. Porque o que vai acontecer no país a partir de hoje, era muito injusto você estar dirigindo o país nesse momento. Eles vão colher o que eles plantaram. O aumento da gasolina, o aumento da carne, o desemprego. Ele começou a falar isso. E aí, esses dias atrás, ele replicou o vídeo na rede social dele. E aí foi no Facebook, não sei se eu posso fazer propaganda, mas foi uma das visualizações que mais bombaram no mundo. Porque realmente tudo que ele falou, ele tinha razão. E aí, Luiz, toda essa herança maldita, infelizmente, quem tem que passar é o PT para o povo entender que houve um estelionato eleitoral. Não que a urna esteja fraudada ou alguma coisa do tipo, mas que eles mentiram que nada disso iria acontecer, que os terroristas éramos nós, que a gente ia privatizar a Petrobras, que a gente ia cortar o Bolsa Família, que ia aumentar tudo. Conclusão. Iam acabar com as universidades, enfim. Eles iam fazer... Eles estão fazendo tudo que eles falaram que o PSDB ia fazer. No meu entendimento, muitas das pessoas que foram para as ruas no dia 15 são pessoas também que se decepcionaram com o governo Dilma. Muita gente votou no PT, votou na Dilma, e muita gente votou no Aécio. Mas grande parte desse pessoal que votou na Dilma realmente acreditou que o Aécio
iria diminuir os direitos trabalhistas, que o Aécio iria aumentar o valor dos impostos, que o Aécio isso, que o Aécio aquilo. E foi exatamente as coisas que ela dizia que o Aécio faria, ela que está fazendo agora. Lembrar, ela falou nem que a vaca tussa. Ela falou isso Nem até. que a vaca tussa eu mexo nos direitos dos Então, trabalhadores. quer dizer, essas pessoas também estão frustradas. Então, naquele momento, foi uma eleição muito parelha. Grande parte estava muito pau a pau. Agora, esse pessoal que se frustrou com a Dilma, está do lado de cá. E foi para a rua. E é importante a gente frisar o seguinte. Não somos aqui advogados do Aécio nem do PSDB. Mas se fosse o Geraldo, eu votaria no Geraldo. Se fosse outro modelo de gestão contra esse que nós estamos vendo, eu votaria. Mudança. Se fosse a Marina, eu votaria na Marina. Se fosse o Eduardo, votaria no Eduardo. Infelizmente faleceu, mas se estivesse na disputa num segundo turno, eu votaria. Eu votaria com repúdio a esse modelo de gestão. Era o espírito de mudança. Nós entendíamos, Luiz, naquele momento, que não podia ganhar de novo. E, infelizmente, a gente se enganou. Pois é. Bom, Peri, nós vamos agora fazer uma pausa para o intervalo. Já já a gente volta para responder, que tem muitas perguntas que têm chegado para a gente. E já já a gente volta. Rápido intervalo. Alô? Senhora, eu lamento muito, mas o seu marido e as suas filhas, eles sofreram um grave acidente. A imprudência mata na estrada e fora dela. Dirija com responsabilidade. Seja você a mudança no trânsito. Colocar vidas em risco não é acidente, é crime. Laura transforma talento em emoção. Assim como ela, milhões de brasileiros ajudam a transformar o Brasil. Para quem trabalha por conta própria, existe o MEI, microempreendedor individual. Formalizado, você passa a ter nota fiscal, acesso a crédito, além de auxílio-doença, salário maternidade e aposentadoria. Eu me transformei. MEI, o governo federal transforma as pessoas que transformam o Brasil. Violência doméstica. Vergonha é não fazer nada. Denuncie. No Brasil de hoje, as mulheres comandam negócios, conquistam a casa própria, denunciam a violência que sofrem em casa e inspiram um novo futuro. No Brasil de hoje, as mulheres conquistam seu espaço e participam da construção de um Brasil mais forte. Acesse o site, conheça os direitos da mulher e os serviços disponíveis. Governo Federal. Já estamos de volta com o nosso programa Direito.com. Quero agradecer aqui a presença do vereador Peri Cartola, que veio hoje falar com a gente sobre as manifestações populares, os protestos do dia 13 e especialmente do dia 15 de março. Peri, eu pessoalmente participei de alguns debates essa semana. Quero aqui deixar um abraço para o Piola, da TV Bernô, que me convidou, pude lá fazer algumas considerações. Também o pessoal da TVT também me convidou, a gente teve algumas participações bacanas. E eu tenho dito o seguinte: a população está indignada com a corrupção, que é a resposta. E aí a presidente Dilma, depois do dia 15, apresentou um pacote de medidas contra a corrupção. E o que eu falei? Falei, o brasileiro não cai mais nessa. O brasileiro não se conforma mais com isso. Por quê? Porque a presidente Dilma não tem mais moral política para fazer um combate à corrupção. E eles me questionaram, como assim não tem moral política? Eu falei, escuta, o José Dirceu, ele está preso por corrupção. Era o chefe do Mensalão. Como que vocês podem dizer para o povo brasileiro que vão combater a corrupção
sendo que vocês continuam de mãos dadas com o Zé Dirceu. Ele foi condenado pelo mensalão, está preso, e mesmo preso, além de não sair do PT, continua dando as diretrizes do partido. O que você acha disso? Eu acho que o povo entendeu. Como a chefa do bando pode enviar um pacote para a Câmara anticorrupção. É um pacote anticorrupção para ela, para o partido onde ela está. Se ela quisesse mudar e ser anticorrupção, primeiro eu sairia do partido, pediria o afastamento. Olha, o meu partido está muito lameado, eu não quero fazer parte disso, vou ficar fora até se apurar os fatos, não quero misturar, do que dar guarida aos bandidos. Acho que a população entrou por um ouvido e saiu pelo outro. O povo não é mais trouxa, o povo entendeu. Essas mesmas medidas, esse pacote de medidas que ela apresentou, o pessoal identificou, são as mesmas propostas que o ex-presidente Lula apresentou em 2005. Quer dizer, ela não teve esforço nenhum, não ouviu ninguém, agora no dia 15. Não, e outra, os únicos que estão presos hoje, relacionados ao mensalão, são os 2 empresários. O resto estão tudo cumprindo em liberdade. Então, quer dizer, o Marcos Valério e a menina do banco estão presos. Vão ficar lá por um bom tempo e ninguém tira-os. Agora, todos os entes políticos ou ligados ao PT estão soltos no semiaberto. Então, não dá para acreditar. Dilma, como que você quer que o povo brasileiro acredite em você se o seu partido recebe as diretrizes de gente condenada por corrupção? É essa a pergunta que o povo brasileiro faz. Sim. Essa é a pergunta que o povo brasileiro faz e que ela não consegue responder. Então não adianta vir dando volta, vir com proposta de emenda constitucional para ter alteração na legislação eleitoral. Não adianta. Não adianta vir com isso. Nada do que você vai dizer, o povo vai tolerar. A Dilma, Peri, aí eu falo em função do direito constitucional. Além de chefe de governo, ela também é chefe de Estado. Ela representa o povo brasileiro lá fora. Você se sente representado pela presidente Dilma? Não. Respeito ela como a nossa presidenta e como mulher. Mas como um ente político, ou me representar na minha fala, nos meus anseios relacionados ao meu município, ou ao meu estado, ou à minha nação, de forma nenhuma. Eu não compactuo com esse péssimo modelo de gestão fraudulento, corrupto, que o PT implantou em todo o país e também na nossa cidade de São Bernardo do Campo. Eu tô fora, não compactuo. Se estiver na mesma rua, na mesma avenida, esse modelo de gestão, eu atravesso a rua e caminho do outro lado, assim como faço. O telenauta agora está ouvindo a gente falar muito do PT isso, PT aquilo, parece que a gente tem uma perseguição ao PT. Então vamos aos fatos. Falamos bastante do governo federal, quero que você fale um pouco agora do governo municipal, do qual você faz oposição lá na Câmara dos Vereadores. O que você tem notado de errado e de certo também por parte da administração petista em São Bernardo do Campo? De certo eu estou procurando e ainda não achei. Mas de errado, consigo dizer para você, munícipe, com clareza, que o seu imposto, aquele que você paga suado todo mês, não tem um retorno que você deveria ter ou um retorno que você almeja. São Bernardo do Campo, hoje, não tem nenhum serviço de qualidade prestado ao munícipe. Você paga e não recebe. Paga e não recebe. Não tem saúde, você que utiliza do equipamento de saúde do município, vai nos dizer, não tem médico, remédio, medicamento e cirurgia ou consulta de 6 a 2, 4, 5 anos. Educação. Olha, desde a quebra dos cursos extracurriculares, o péssimo estatuto do magistrado que o governo implantou, desprestigiando os professores, a falta de uniforme escolar e agora, por fim, o corte da merenda, mostra que educação também nós não temos. O déficit de vaga em creche. E você que utiliza a educação do município de São Bernardo, faça esse questionamento para o seu filho ou para alguém que você conheça que estude nas escolas. Habitação. Não tem habitação.
Tá todo mundo aí esperando uma casa dos projetos que o governo apresentou e não tem. Muita gente pagando aluguel ou recebendo auxílio aluguel de R$250. R$250 você aluga o quê? Um quarto? Então, Luiz, São Bernardo vive um triste momento. Está na UTI sem previsão de alta. Assim como o nosso Brasil, por esse péssimo modelo de gestão que, infelizmente, nós acreditamos, a municipalidade aceitou e agora está pagando muito caro por todos esses descasos. É importante a gente frisar. Eu faço essa pergunta, Peri, porque as pessoas estão aqui, a gente está pedindo impeachment, eu já vou falar sobre isso, e toda essa insatisfação é necessário que a gente entenda que existe uma estrutura política em torno da presidente Dilma, e não apenas o cargo dela. E essa estrutura começa com os vereadores que você elege, com os prefeitos que você elege no Brasil todo. E o ano que vem a gente tem eleição. Então é muito importante que a gente acompanhe o que acontece na nossa cidade para que a gente não eleja mais os políticos que representam a estrutura da qual a gente critica. Se hoje a gente critica o PT, tem cabimento amanhã a gente votar em vereadores do PT? A gente votar em prefeitos do PT? Votar nos aliados? Ou então nos aliados? O que é o aliado? PT? Aquele cara que vai sair candidato, que tem no papelzinho dele a estrela vermelha. Mesmo ele sendo P outra coisa. Ele pode ser o P que ele quiser, mas no papel vai estar que ele vai apoiar o prefeito do PT. Poxa, faça uma análise. Com toda essa desgraça, o porquê ele vai defender um modelo desse? Deve estar ganhando muita grana para fazer campanha. Não tem como defender o indefensável. Faça o questionamento, entenda a análise, entenda o cenário, o movimento político, entenda o que acontece. Se o papel tiver a estrela, desconfie, porque coisa boa não é. Bom, eu quero aqui falar aqui do Gilvando Cruz, de Brasília. Mandar uma boa noite aqui para o Gilvando. Fala, meu irmão, tudo bem? Ele mandou uma mensagem aqui para nós. Watanabe, com relação ao impedimento da presidente, acredito não seja um caminho muito favorável. Impeachment? Acredito não seja um caminho muito favorável. É o momento ideal, mas antes, ou no mesmo pacote, também tirar os presidentes das duas casas, o Renan e o Cunha, que são uma vergonha para a nação, ele colocou entre parênteses. O país daria um passo significante para o futuro. Para tudo isso acontecer, teremos que desmontar o cartel jurídico da Suprema Corte. O STF praticamente todo nomeado pelo PT. O que você acha disso? Eu acho que o impeachment, sou contra o PT, mas não sei se o impeachment seria o melhor caminho. Você não corta o mal pela raiz, tirando o ator principal. O vice assume, não terá nova eleição. O Aécio, o segundo colocado, não assume. Então, é entregar o governo para o PMDB, que vai mandar no país, como detentor, se a Dilma for impeachmentada ou renunciar, com o Michel Temer, e continuará presidente das duas casas. Mandará na nação por completo. Não sei se esse é o caminho. Acho que o caminho é a sociedade civil perceber todos esses movimentos, entender, analisar e cobrar do político. Porque só o impeachment não resolve. Passa a sujeira e o poder para a mão de outros. E aí a gente vai dar um cheque em branco pro vice, que é o Michel. É aquilo que a gente falou, só o impeachment não resolve. Além de a gente ver o que está acontecendo com esse mandato, no ano que vem das eleições, ajudar a desconstruir todo esse aparelho que o PT colocou, que é a gente não eleger vereadores do PT e dos partidos aliados, prefeitos do PT e dos partidos aliados. O Gilvando, quero deixar aqui o agradecimento, o Gilvando sempre participa, é telenauta assíduo aqui do programa Direito.com, todas as segundas-feiras, a partir das 8 horas, ele está aqui no ar, e eu quero mandar um abraço para você e toda a rapaziada do Distrito Federal. Eu quero aqui fazer uma consideração. Gente, o barril do petróleo chegou a custar $110. Ele vem caindo, 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 e hoje custa abaixo de $60. Ainda assim, a gasolina aumentou aqui no Brasil. Isso é incompetência, ineficiência ou é golpe? Olha, quando o governo não consegue segurar o dólar, a gasolina, o preço da carne e a luz,
é porque realmente a coisa está muito grave. Não sou economista de formação, mas quando o governo não consegue segurar tudo isso que acontece, eleva esses preços e não segura o que atinge direto a população, é que a coisa saiu do controle. Então, está errado, é fato. Nos Estados Unidos, um galão de 5 litros custa menos de $1, cerca de 90 centavos. Aqui, hoje a gente paga 1 litro, quanto? R$3,10. R$3. Gente, eu fui para Santa Catarina, paguei R$3,25. R$3. Olha, fora a carne, né? Fora a carne, a água, fora outros... A eletricidade, enfim. A conta, a gente precisa prestar atenção em tudo. Mas eu que pago conta de água, luz, telefone e tal, a luz dobrou. Eu gastava na minha casa R$85, R$90 de luz. Hoje, estou gastando 186, 211. Nunca paguei tão caro uma conta de luz. Moro no mesmo local, eu, minha esposa e minhas 2 filhas. Não mudou nada. Tá tudo igual. E eu ainda sou um chato para economizar tudo. Tem temporizador em alguns locais e tal. Mas a conta quase que triplicou. Aliás, eu quero deixar um beijão aqui para a Lu, que está assistindo a gente, amigona nossa. A Lu, que é esposa do Peri. Valeu, Lu. Um beijão para você. E parabéns por participar do mandato do seu marido. Tá tão atuante. Valeu. É isso aí. Peri, nós vamos fazer a última pausa agora, um intervalo rapidinho. Depois a gente vai vir aqui para o final. Vamos lá. Tá certo? Ah, é? Não vamos parar? Então vamos que vamos, melhor ainda. Quero falar agora a verdade. Com a gente é assim, ao vivo é assim, viu, Peri? Não tem essa não. É igual você lá na Câmara dos Vereadores. É pau de lá, é pega daqui e vamos pra cima. Me fala, e desse projeto Drenar? O que você tem visto? Eu sei que o PT é muito bom de propaganda. É PAC, é bolsa isso, bolsa aquilo, que é para o povo entender o que está acontecendo. Aqui em São Bernardo vieram com essa de Drenar, projeto Drenar. E eu soube que descobriram um pedregulho lá que impede o andamento da obra. Não é verdade. Ah, é? Qual que é a verdade? A verdade é que foi descoberto por iniciativa nossa, nós acabamos atirando, aí, acertando sem querer esse fato. A OAS tinha ligações escusas, tanto nessa obra, mas em outras intervenções nas vias da cidade. Foi descoberto pelo Tribunal de Contas algumas irregularidades no contrato e esse contrato foi paralisado. Aí deram a justificativa que tinha uma pedra e teve que parar a obra. Gente, uma obra de 600 milhões de reais não pode ser parada por uma pedra. A justiça determinou que fosse interrompida a obra para que seja averiguado os fatos e em seguida retomar ou trocar empresa ou tomar as medidas cabíveis judiciais para que retome ou repare esse modus que eles utilizaram aí fraudulento para iniciar essa obra. Legal. Ainda de Brasília, o pessoal do MBCC, Movimento Brasil contra a Corrupção, mandou um recado aqui para nós, dizendo: estamos confiantes que ainda surtirá efeito em grande escala. Pena não poder citar as ações que estão vindo a todo vapor e que será de fato a voz do povo. Na nossa análise, com relação às manifestações que foram muito positivas, porém, as ruas ainda estão sem resposta. Essa é a visão do MBCC, Movimento contra a Corrupção, lá de Brasília. A gente agradece a sua participação. Eu quero aqui fazer um comentário, li também, do Luiz Augusto, de São Bernardo do Campo, que colocou para nós a tese do Dr. Ives Gandra, que é um jurista de renome que todo mundo conhece. Acho que a gente não precisa comentar muito sobre o Ives Gandra. Que nesse momento em que está todo mundo dizendo que não cabe o impeachment, ele defendeu a tese de que cabe sim. E é nesse sentido que eu quero comentar. O Dr. Ives Gandra tem colocado que é possível a existência de um crime continuado, ou seja, o crime de improbidade administrativa, seja por imperícia, seja por imprudência ou por negligência, se ficar provado que a presidente Dilma ou o seu conselho permitiu que as irregularidades, que a corrupção continuasse na Petrobras, está sim configurado algo que pode ser apresentado para o Congresso
e votado. E caso os 2/3 do governo aprovem, aí sim nós podemos ter o impeachment da presidente. Isso não é minha palavra, isso não é a palavra do vereador Peri, isso é a palavra do doutor Ives Gandra. Que fique registrado aí, agradeço o Luiz Augusto de São Bernardo, que trouxe para nós essa colocação. Peri, ainda falando da manifestação do dia 15, o que você espera agora para o dia 12? 12 de abril parece que está comentando, montando mais uma, né? Eu espero todo mundo preparado, todo mundo de azul e amarelo, todo mundo feliz, todo mundo exercendo o poder de cidadão, todo mundo cobrando, todo mundo realmente expressando o seu sentimento de alegria, de estar lá, de tristeza pelo país viver esse momento, que eu não gostaria de estar passando por isso, gostaria que tudo estivesse numa boa. Temos que ir para a rua, temos que se mobilizar, temos que mostrar que não é o preto, não é o branco, não é o rico e não é o pobre. São todos os cidadãos de bem. E eu quando falei que pessoal do bem, vamos para a rua, é isso mesmo. Nós sairmos da nossa zona de conforto, pessoas de bem, de boa índole, e ir para a rua brigar pelos seus direitos. Porque deu certo, né? Deu certo foi animal. No dia 15, né? Então vamos fazer bonito de novo. Vai fazer, vai ser maior. Vai ser maior, né? Vai. Como é que o grito de guerra que o pessoal tem dito? Agora, dia 12, vai ser maior, né? Vai ser maior. E tinha outros gritos muito bacanas. A minha bandeira jamais será vermelha, fora Dilma, fora PT. Eu vi que aqui a perimetral também ficou tomada. Foi aqui boa em Santo também. André. Você ficou sabendo? Fiquei, vi as fotos. Quero aqui deixar os parabéns aqui a todos os telenautas de Santo André. Eu que moro aqui do lado em São Bernardo, estou sempre aqui em Santo André, tá de parabéns. Parabéns mesmo. Aproveitar e reforçar o abraço aqui, doutora Adriane Bramante, que é aqui de Santo André, doutor William Lago também, doutora Maura, que com certeza participaram também da manifestação. E é isso aí. Peri, falando ainda de São Bernardo, o que você espera para o ano que vem? Você sente que a população ela recebeu bem, recebeu mal, está dando o recado? Como é que está em relação à governabilidade do atual prefeito? Eu acho que a população quer mudança. O sentimento de mudança está aí. Então nós temos que aproveitar. Não perder a oportunidade que nós perdemos agora em 2014. Agora é hora da mudança, agora é hora de votarmos conscientes em pessoas do bem para tentar mudar esse modelo de gestão. Eu acho que pior do que está não é possível, acho que não dá para ficar. A cidade vive um triste momento e eu acho que a gente tem que realmente colocar as pessoas que são capacitadas, gabaritadas para gerir nossa cidade. É o futuro da nossa cidade na mão de todos vocês. Então, votar consciente, acreditar em alguém, num modelo diferente, que vai ter que ter muita paciência a população. Porque, falando de São Bernardo, vai ter que ser um governo próximo de reconstruir. Reconstruir o que eles destruíram em 8 anos. Vamos reconstruir a cidade, reconstruir São Bernardo e trazer de volta São Bernardo para o povo são-bernardense. Porque hoje, em São Bernardo, tem muita gente de Mauá, de Adema, de Santos, do Guarujá, de Porto Alegre. Nada contra quem é de fora, mas quem ama a cidade é aquele que nasceu e que vive lá. Nós temos que trazer São Bernardo aos são-bernardenses. O que você espera das eleições ano que vem? Eu? Em termos de nomes, a gente escuta aí algumas forças políticas surgindo, o pessoal da administração também querendo anunciar alguém. Qual a sua avaliação? Olha, hoje na cidade, na oposição, temos bons nomes, bons quadros. Tem o Alex Manente, que é deputado federal, tem o Orlando Morando, que é deputado estadual, tem o ex-prefeito William Dibe, são quadros bons. O PT vai lançar quem? A atual administração vai lançar quem? O PT colocou o Tarcísio, que é o responsável pelo projeto Drenar, que já deu uma fracassada e não vai ser mais aquele modelo, porque era um grande projeto para eles iniciarem, trazer aquilo como uma coqueluche, um bibelô da administração e do próprio gestor, já não vai ser porque a obra está parada. Então nós temos que nos preparar, mobilizar a oposição. O deputado Orlando Morando hoje é o terceiro deputado mais votado do estado de São Paulo. Acredito que também está fazendo um bom mandato como deputado e também merece essa oportunidade de ser prefeito da cidade, como os outros também. Eu particularmente vejo com bons olhos a candidatura do Orlando. Legal. Bom, a Patrícia, ela comentou aqui com a gente que tem encontrado na internet muitos vídeos
de programas norte-americanos e de outros países fazendo chacota com o governo brasileiro. Inclusive, eu mesmo publiquei um vídeo esses dias de um programa canadense em que o apresentador realmente brincava com a situação. Dizia que não tem cabimento o povo aceitar que a presidente, Dilma Rousseff, não sabia de nada em relação à Petrobras, uma vez que ela já ocupou um cargo importante antes de se tornar presidente na Petrobras. O que você acha disso, Peri? Do pessoal lá de fora fazendo chacota aqui dentro? Porque as empresas, elas investem aqui no Brasil. Você vai querer investir onde você está vendo que está com problema? De jeito nenhum. Acho não, tenho certeza que o Risco Brasil caiu muito naquela época que a gente pegou uma maré boa. Hoje, ninguém quer investir mais no Brasil. Hoje o Risco Brasil está super alto. Nós estamos aí com aqueles métodos que eles utilizam para detectar o índice de corrupção no país super altíssimos, elevados. Ninguém está querendo investir. E é por isso que está ocorrendo a alta do dólar. O dólar mais alto favorece as importações, exportações, e aí o governo está tentando fazer uma balança para que nós não sentíssemos muito esse período. Mas quem leva o país não são só a importação e a exportação. O pequeno empresário é o maior gerador de emprego do Brasil. Aquela pequena empresa, o bar, lanchonete, loja de roupa, etc. Então, esse está sentindo muito, porque realmente está baixando aí o seu faturamento e não está tendo mais aquele retorno do governo, aquela sensação gostosa de que a maré está boa. Hoje a maré não está para peixe. Dizem por aí, e eu concordo com quem diz isso, que alguns setores do PT odeiam o FHC, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E por quê? Porque ele implantou uma política econômica da qual o PT criticava, mas ele implantou, deu certo e acabou com a inflação. Conseguiu plantar as sementes que depois foram crescer nas mãos de outro presidente, que foi o presidente Lula. E é exatamente por isso que o PT odeia o FHC, porque criticavam algo que deu certo. E quem colheu os frutos disso foi o governo petista, que depois não deu continuidade, mudou algumas maneiras de se gerir e deu no que deu. O que você acha disso, Peri? Você acha que o Fernando Henrique Cardoso acertou ou errou enquanto governante? Foi um bom presidente, né? Ele que criou as bases, Foi um bom presidente. Assim como eu não posso dizer que o Lula também não foi um bom presidente. O Fernando Henrique abriu a porta, o Lula deu sequência. Os dois fizeram seus papéis. Você sabe que ele fez um pacto. Fez um pacto com o Brasil, na época, na primeira eleição dele, que caso ele ganhasse, ele não iria mudar os rumos da política econômica da maneira que estava sendo feita, para não gerar instabilidade no mercado. E de fato não mudou. As coisas continuaram acontecendo, o cenário internacional era positivo, tanto que ele pôde ampliar os programas sociais que já haviam sido criados anteriormente, ele só mudou o nome. Hoje está tendo que reduzir. Pois é. Não criou condições para isso, para poder manter esse ciclo, e aí a gente está vivendo essa situação. Mas o Fernando Henrique foi um bom presidente, é uma pessoa que eu admiro muito, na parte profissional e na parte como pessoa também. É um cara humilde, que sempre morou no mesmo lugar. A gente costuma dizer que o político ganha eleição, troca de mulher, de carro e de casa. Ele sempre manteve todas essas condições e é um homem íntegro até hoje. Legal. Bom, nós estamos caminhando aqui já para o final do nosso programa. Eu quero aqui trazer uma surpresa, um brinde aqui da Cesta de Temperos para você, Peri, vereador, nosso convidado. Está aqui. Obrigado, Receba Luiz. Aqui do nosso obrigado, programa. Pessoal da Cesta de Temperos. Muito obrigado pelo carinho. E espero ter uma surpresa bacana aqui. É isso aí. Peri, a gente deseja todo sucesso para você, sinta-se em casa. Obrigado. Nós do programa Direito.com agradecemos a sua audiência e esperamos vê-los sempre atuando em prol da cidade, fazendo o seu papel de cidadão e enriquecendo a gente com a sua audiência. Muito boa noite a todos, reforçando aqui um grande beijo à doutora Adriana Bramante e a Cesta de Temperos, Up Vision Salão and Spa e Fera Brasil. Muito obrigado a todos, tenham todos uma boa noite e a gente se vê segunda-feira que vem a partir das 20 horas. Um beijo!